A história do milerismo nos traz consigo reflexão, pensamentos, dificuldades para compreendermos qual é a vontade de Deus e do Eterno. E isso nos faz compreender claramente, após o desapontamento e de acordo com a mensagem que nós aprendemos na semana passada, podemos compreender a divisão de vários movimentos dentro do milerismo, não é? Como este movimento se dividiu. E nesta semana, ou no dia de hoje, vamos tentar falar sobre as duas conferências que aconteceram após o desapontamento. Conferências essas criadas, não é, ou convocadas por Miller, o seu fundador. Ele queria apaziguar, tentar unir o movimento de novo, mas ele sabia que este movimento já estava destruído. E nesse programa vamos tentar falar de uma forma focalizada sobre a conferência de Albany, que aconteceu, não é, em 1845. Venha conosco, deixa teu like, tua mensagem, partilhe os nossos conteúdos e mais, subscreva no YouTube o nosso canal. É necessário, nos ajude a crescer. Deixa teu like, deixa os comentários, não é? Diga-nos o que está achando da nossa série. Não saia daí que vamos falar no dia de hoje sobre a conferência de Albany. O grande desapontamento foi um duro golpe para os crentes mileritas, que esperaram pela volta de Jesus em 22 de outubro de 1844. Um grande grupo de mileritas apostatou completamente da fé cristã. Outros voltaram às suas igrejas antigas. A grande maioria, contudo, mesmo desorientada, passando por uma crise existencial e sendo escarnecida na sociedade, manteve a fé, mas acabou se dispersando e originando novos movimentos que posteriormente originaram novas igrejas. O desapontamento, não é, que aconteceu com os mileritas trouxe consigo decepção, como já dissemos, trouxe também consigo a apostatação da fé. Muitos abandonaram o movimento e vai surgir as duas conferências. A primeira conferência vai acontecer em Lohampton, não é, em Nova York, nos dias 28 a 29 de dezembro de 1844. A ideia dessa conferência, convocada por Miller, era para apaziguar as ideias, os conceitos e tentar unir o grupo. E de acordo com a biografia, com os livros, não é, da época e os jornais, dizem que depois dessas conferências, ou dessa conferência de Lohampton, não é, o que vai acontecer claramente é que não se chegou à conclusão ou a uma proposta que poderia apaziguar as ideias e tentar unir o movimento de novo. O que aconteceu foi mais desunião, mais controvérsias, mais ideias diferentes. E eles acreditaram que Miller havia errado de uma forma grave, de que o Senhor não voltaria naquela época. E como já dissemos, alguns que eram os espiritualizadores deixaram seus conceitos de que o Senhor voltou, mas de uma forma espiritual. E alguns disseram que claramente o Senhor não teria que voltar naquela altura. Então vão criando várias ideologias, várias igrejas. E vai surgir, não é, depois de um tempo, e que nós vamos tentar falar mais lá para frente. Os adventistas evangélicos se organizaram em 1858, sob a liderança do pastor Josias Litz. Os adventistas cristãos se separaram do movimento milerita ao redor de 1854, liderados por Jonathan Cummins. Em 1861, em Salem, Massachusetts, é que eles se organizaram formalmente como igreja depois da adesão de Charles Hudson e George Storrs. Storrs havia fundado o Grupo União da Vida e do Advento em Wilbraham, Massachusetts. Após a conferência, não é, de Lohampton, isto é, nós já dissemos, vai surgir outra conferência convocada por Miller. Esta vai acontecer no dia 29 de abril e no início de maio de 1845, chamada Conferência de Albany. O que é que acontece nessa conferência? Bom, era uma conferência convocada por mais de 60 delegados, foi a maior conferência que aconteceu, não é, no movimento millerita, isto é, no início deste movimento, onde vão discursando, vão apresentando várias ideias. E acreditamos nós que nessa altura o movimento já estava totalmente dividido. Já havia vários movimentos ou várias denominações religiosas, assim podemos dizer. Um dos objetivos principais dessas conferências, ou dessa conferência de Albany, era para que pudesse se discutir, não é, sobre a ideologia ou sobre o conceito da porta fechada. O que é isso, porta fechada? Bom, era um conceito que surgira após o desapontamento, não é, baseado no livro de Mateus 25, eles chegaram à conclusão de que o Senhor, até aquele momento de 22 de outubro de 1844, a porta da graça havia se fechado, já não haveria mais salvação
para os restantes que viriam depois. No período de 1844, no dia 22 de outubro, quem creu na mensagem milerita, este estava salvo. Quem não crera nesta mensagem, este estava totalmente perdido. Então, eles vão trazer esse conceito da porta fechada, um conceito que foi abraçado por vários membros, vários movimentos e vários grupos. Nós vamos ver, de acordo com alguns livros e conceitos da época, até o movimento adventistas sabático, que eram outros também que haviam saído do movimento milerita, acreditavam neste conceito da porta fechada. E, até então, Ellen White, Tiago White, José Beth, Hiram Edson também acreditavam na porta fechada. Eles chegaram à conclusão de que Miller estava certo, de que realmente, até aquele momento, a graça ou a porta da graça estava totalmente fechada para todos nós, ou para aqueles que ainda não acreditaram. Eles estavam a pensar que estava se cumprindo o livro de Apocalipse, e eles vão interpretar claramente de que a porta da graça estava fechada. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Apocalipse 22, verso 11. Bom, de acordo com o texto que nós acabamos de ler claramente, podemos compreender, o livro de Apocalipse vai falar que quem é santo, continue santo, e quem é injusto, continua injusto. E de acordo com a interpretação da época dos mileritas, eles acreditaram, de que a porta da graça estava fechada. E vários movimentos vão crendo nisso. E é nessa altura que várias igrejas, já em 1850, 60, 70 e 80, vários movimentos vão fundando as suas igrejas de uma forma já organizativa, Vão surgindo essas igrejas, denominações, cada um com sua ideologia. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção no programa de hoje é sobre o movimento dos espiritualizadores. Este movimento tinha uns conceitos muito astuciosos. Bom, eles acreditavam que as orações tinham que ser de uma forma de orgia, os pastores, e as irmãs, todas as assembleias, todos os movimentos ou todas as reuniões tinham que ser em transes, em forma de espiritualidade, em forma de sexo, criando movimentos de orgia, para que pudesse se conectar com o ser superior. Claramente nós vamos ver o que o milerismo trouxe. Trouxe consigo bênção, trouxe consigo maldição, trouxe consigo momentos bons, momentos ruins. Momentos bons é que estava se levantando claramente um povo, uma nação. E Deus estava agindo na história dos homens, pese embora que Miller tinha dificuldade de interpretar claramente o que estava acontecendo nesta época. E de acordo, com algumas fontes, vários teólogos, vários pensadores, da era cristã que nós vivemos, eles acreditam que Deus estava sim agindo na história deles. Deus sim estava guiando este movimento. Pese embora com algumas dificuldades, com alguns erros, nós vamos ver várias disseminações, vários movimentos surgindo, que tinham ideias e conceitos errados. Mas mesmo assim o Senhor estava com eles. Mesmo assim Deus estava preservando, Pois é neles que vai surgir um movimento para proclamar a mensagem dos 3 anjos. Um movimento que preservou-se fielmente, tentando entender realmente o que estava a acontecer naquela data. E este movimento nós já falamos. Fala-se sobre Hiram Edson, José Beth, Tiago White e Ellen White. Pessoas que saíram do movimento. Até então, depois da conferência de Albany, eles acreditavam na porta fechada. Mas, de acordo com a história, diz que a primeira visão que a Ellen Armour vai ter, ela diz que depois de receber a visão da parte de Deus, ela percebeu que eles estavam errados, de que o Senhor não fechara a porta da graça. A porta da graça não estava fechada em 22 de outubro de 1844. Ainda mais, estava mais aberta do que nunca. Estava a dar-se o início da proclamação da mensagem do Advento, da mensagem da breve volta de Jesus. E muita gente não compreendeu isso. E de acordo com a história, diz que após essas conferências, Miller ficou doente em sua casa, já não tinha mais forças para continuar com seu movimento. Acometido por doença já aos 60, 70 anos, já não tinha mais capacidade para continuar com aquilo que ele começou. Mas estamos certos que ele não desistia do seu sonho, da sua fé. Ele ainda acreditava que o Senhor voltaria em seu tempo. Ele tinha uma fé inabalável que o Senhor voltaria.
Veja comigo, meu irmão, um homem simples que nasceu pobre, que depois, posteriormente, não é, conseguiu ter um nome na sociedade, bens e materiais na sua vida, junto com sua família. Ele dedicou uma vida a Deus, uma vida ao movimento e à Bíblia. Ele acreditava ferronhamente que o Senhor estava voltando em 1844, 45, 46, 47 e ali por em diante. Eles ainda tinham essa fé que o Senhor voltaria. Perseverar na fé em oração, tendo luz no céu, mesmo sem entender o que se passava, e cavar fundo na palavra de Deus, em busca de respostas às nossas mais profundas inquietações, faz diferença também para nós hoje. Acabamos por nos dar conta que não precisamos entender, nem saber o porquê, o para que tudo ocorre. Basta confiar na consciência de Deus, na omnisciência de Deus, pois Ele mesmo diz em sua palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, plano de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e futuro. Jeremias 19, verso 11. Depois da criação de vários movimentos, não é? Após a Conferência de Albany, onde nós vimos que vão surgindo várias denominações, não é? Mas, ao longo da história, só permaneceram até os dias de hoje 2 igrejas. Veja, meu querido amigo, vão surgindo vários movimentos após o desapontamento, mas até o século XXI, em 2023 que nos encontramos, só sobraram 2 igrejas oriundas deste movimento. Uma delas é a Igreja Cristã do Advento e outra Igreja Adventista do Sétimo Dia. Do restante das igrejas desapareceram na história. Essas permaneceram porque entenderam, não é, desde aquele momento, que não era a volta de Jesus, mas era um momento para arregaçar as mangas, pois o Senhor queria preparar o povo. Ainda faltava profetizar para muitas e muitas nações, dizer que o Senhor existe e está intercedendo por nós. Nós vamos ver a história, tentando compreender que claramente é necessário termos consciência tranquila e não acreditando em fábulas, em conceitos humanos, mas sim conceitos que vêm do eterno. As conferências de Albany e de Lehabton, não é, trouxeram consigo várias ideias, tentando apaziguar o movimento e unir o movimento. Mas não deu certo, não houve sucesso. Miller fracassara, pois ele ficará em silêncio no dia 23 e vai se pronunciar, conforme falamos na semana passada, apenas no dia 10 de dezembro. Já era tarde e os movimentos já estavam feitos, já estavam criados. Cada um com sua ideologia, com sua forma de pensamento. E o que é que nós podemos aprender com isso? É que é necessário olharmos para o passado para não cometermos os mesmos erros. Os erros de estarmos no alheio, no comodismo e acharmos que nada está a acontecer nos dias de hoje. Nós estamos a ver o que está acontecendo no nosso continente ou no nosso mundo. Guerras de Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, guerras que vão mostrando, dando gatilhos de que algo está para acontecer no nosso mundo. É necessário, como cristãos, estarmos em alerta, estarmos abrindo ou estar atento nas profecias bíblicas. Está para acontecer algo no mundo. Quando o sol está brilhando e o céu está azul, percorremos um trajeto de maneira fácil e tranquila. Mas quando no meio do caminho nos deparamos com um desvio que inesperadamente nos conduz a subidas e descidas, o tempo fecha e nos sentimos desolados e desorientados. Passou por isso no âmbito espiritual. Eles tinham motivos para desanimar, mas não desistiram. Continuaram buscando a Deus em oração por nova luz. Aprendendo a confiar em Deus, vivenciaram sua providência. Como diz a Bíblia, quando ouvirdes de paz, calmaria e serenidade, então virá a repentina destruição. Estamos vivendo momentos conturbados, momentos de guerra, momentos de dificuldades econômicas a nível do mundo. As nações estão falidas, as pessoas estão desesperadas e guerras entre nações, mas vai surgir um momento que haverá uma falsa paz. E essa paz que vai dar o início daquilo que nós chamamos a grande ou o grande momento de angústia, a grande perseguição. Por isso, prepare-se, meu querido amigo, e olha para o 1844 tentando compreender de que a história se repete, mas de uma maneira diferente. É necessário que cada um de nós esteja preparado para que não possamos ser deixados para trás e termos desilusões como os outros tiveram em 1844.
Você que nos segue aqui na nossa página Crônicas Celestiais, deixa teu like, meu caro amigo, partilhe conosco, não é? A nossa página, subscreva no canal no YouTube, é necessário para que nós possamos levar essas mensagens a mais e mais pessoas. Te vejo no próximo programa, onde estaremos falando sobre William Foy. Já ouviste falar disso? Te espero lá para compreender desse grande homem que falou de Deus, que teve visões e foi aceito em sua época. Por isso, não é necessário olharmos para o passado, para os acontecimentos de 1844 e não tentarmos cair no mesmo erro. Não falte, e é necessário compreendermos a história desse grande homem. E lembre-se, a eternidade se aproxima. Te vejo lá. Aquele abraço.